QR Code para vocês poderem ter acesso à tradução, tá bom? Eu vou falar isso no comecinho, mas só queria já... É que se ninguém precisar, é um pouco mais fácil. Por isso que eu tô... Mas me parece que... Ela tem que vir mais para cá. Eu tenho que vir mais para cá? Eu tenho que vir mais para cá, então? E aqui, tá bom? Tá bom? Não, eu sei porque a tirana vai... Bom, depois eu entro aqui, né? Bem juntinhos. Como assim? Mais mais... Ah, tá. Então tá ótimo. Uhum. Não vou falar, só queria, só para ter, checando. Boa. Me fala aí quando eu posso começar. Assim vocês estão me ouvindo, né? Ótimo. Deixa eu ver. Tá, já posso começar? Né? Tá. Gente, bom dia a todos, todas, todes. É um prazer enorme encontrar e reencontrar muitos de vocês, depois de quase 3 anos, né, de eventos somente virtuais. É bom que a gente possa se encontrar fisicamente, mas também poder manter, né, o formato virtual para quem não pode estar aqui presente. É um grande dia para a Human Rights Watch, porque hoje é o dia do lançamento do nosso relatório mundial 2023 de direitos humanos. Então, primeiro, eu queria agradecer a presença de todos. Agora, vou ler um pouco de umas instruções de logística para não só as pessoas que estão aqui presentes na coletiva, mas as pessoas também que estão acompanhando de forma virtual. Mas antes, na verdade, antes de tudo, eu preciso agradecer profundamente o Centro Universitário Maria Antônia por mais uma vez ceder esse espaço tão importante, histórico na defesa dos direitos humanos, que tem tudo a ver com o evento que a gente está fazendo hoje. Então, muito obrigada pela cessão do espaço. Agora vou falar da logística. A coletiva vai ser, na sua maior parte, em português e contará com a tradução simultânea de inglês para português, de português para inglês, para a fala da nossa convidada internacional. Queria, então, pedir aos presentes aqui que queiram escutar a tradução simultânea, que apontem seu celular para o QR Code que aparece na sala e você será direcionado ao Zoom. Quando no Zoom, clique no símbolo de globo na parte inferior da tela do Zoom para selecionar o idioma que você quer escutar a conferência. Isso vale também para as pessoas que estão fazendo online. Se você precisar de algum auxílio, tem a Renata Escudeiro aí, que é coordenadora do nosso escritório da Human Rights Watch no Brasil, ela pode te auxiliar também. This event will have simultaneous translation from English to Portuguese and from Portuguese to English. To select the language you want to hear, click the globe symbol at the bottom of the Zoom screen and select the language you would like to listen to. Bom, para quem não conhece, a Human Rights Watch é uma das maiores organizações internacionais de defesa e promoção dos direitos humanos. Anualmente, a gente lança esse relatório para fazer uma fotografia da situação dos direitos humanos em quase 100 países no qual a gente trabalha. Esse é o relatório desse ano. Para apresentar o relatório, eu tenho o prazer de agradecer e convidar e contar com a presença virtual da diretora global executiva da Human Rights Watch, que é Tirana Hassan,
que falará primeiro sobre os desafios de direitos humanos no contexto global. Depois temos também a Tamara Tarasilk. A Tamara é a diretora da nossa Divisão das Américas, diretora interina da Divisão das Américas, e ela também vai apresentar os desafios de direitos humanos para a nossa região. Depois eu, Maria Laura Canineu e César Munhoz, que somos integrantes do escritório da Human Rights Watch no Brasil, falaremos um pouco sobre o Brasil. Também estão presentes aqui outros integrantes da Human Rights Watch no Brasil, que também podem depois auxiliar-nos nas perguntas, se for necessário. Sem mais delongas, eu gostaria de agradecer e já chamar para a coletiva a Tirana Hassan para suas considerações iniciais. Tirana, you are mute. Thank you. So sorry about that. Still warming up, even after all these years on Zoom. But Maria Laura, thank you very much for the introduction. It's really good to be here today. Good morning, everybody, and thank you for joining us for our 2023 World Report launch. As Maria Laura mentioned, my name is Tirana Hassan, and I am Human Rights Watch's Acting Executive Director. And it really is a privilege to be here today to discuss the key developments, not only of 2022, but also about how those developments, well, what those developments rather tell us about the world and human rights in 2023. But first, I want to touch on the shocking events from earlier this week. The thousands of supporters of former President Jair Bolsonaro that stormed Brazil's Congress, Supreme Court, and the presidential palace in Brasilia in an apparent refusal to accept the presidential elections result, and their call for the military to take over the government. The violence of the attack, the smashing of windows, damage to buildings, the assault on journalists and police officers, and the injuries of more than 60 people underlines the gravity of the threat to Brazil's democratic institutions. But the January 8 attack was not a surprise to those paying attention. It was the culmination of a years-long campaign by former President Jair Bolsonaro and his allies to undermine democratic principles and spread baseless claims of electoral fraud. We know that during his term in office, Bolsonaro repeatedly insulted and tried to intimidate the Supreme Court, a key institution that was acting as a check on Bolsonaro's harmful policies and carried out investigations into his conduct. We know that Bolsonaro supporters had been camping for months in front of the army barracks in various Brazilian cities, calling for a military coup. And we know that flawed policies and weak enforcement of rules on social media platforms fanned the flames of electoral disinformation before and during the presidential election. This isn't the only time or the only place that we have seen this. And we know that local authorities failed to take adequate measures to prevent and protect key buildings, federal buildings, despite previous threats, including an effort in December to storm federal police headquarters in Brasilia. The events earlier this week are eerily reminiscent of efforts by Trump supporters to storm the US Capitol building on January 6, 2021. Both Trump and Bolsonaro laid the ground for the assaults by undermining trust in the electoral system, showing that autocrats use the same playbook to attack democracy. Bolsonaro and Trump use similar tactics to break into, vandalize government buildings, overpowering outnumbered law enforcement, stealing equipment, and bragging about acts on social media. The January 8 attack has drawn strong condemnation across the region and the world, and is a sobering reminder that we cannot take democracy or the key institutions that support it for granted. Brazilian authorities should send a resounding message to those who seek to undermine democracy will face consequences for their actions with due process guarantees in place. And this includes local authorities who failed to act to prevent the violence.
This week's events should also trigger a reckoning with the corrosive role of social media in fueling attacks. Social media platforms should present and halt the spread of harmful disinformation and moderate content to exclude calls for insurrection against the democratic order or the incitement of violence. Ensuring a comprehensive response to the dangerous attacks is not only critical for Brazil, it's essential for countries all over the region, and for that matter, all over the world, to see that those who attack democracy will be held to account. Accountability is the best antidote to autocracy. And indeed, HRW's work around the world, not only for 2022, but over the decades, has shown us that holding the architects of human rights violations to account is critical in protecting human rights. Whether it's the Russian President Vladimir Putin, whose invasion of Ukraine in February of last year has unleashed a litany of brutal abuses in Ukraine, and who has gone to great lengths to strangle dissent domestically inside Russia over the last decade, or whether it's the murderous military junta in Myanmar, which has moved from the violent suppression of protesters to an all-out military assault on the people's resistance following the February 2021 coup. Or if it's the Taliban in Afghanistan, which has systematically stripped women of their fundamental rights and is trying to erase them from the visible social fabric of society. Or if it's the authorities in Beijing, whose policies have resulted in the ongoing detention and abuse of over 1 million Uyghur Muslims in what is essentially an open-air prison. These countries are far away, but the lessons are the same. Autocrats go to great lengths to suppress their people because what they fear most is the power of their people to hold them to account. Justice is critical to check power and ultimately protect human rights. So thank you. Muito obrigada, Maria Laura. Eu gostaria de falar brevemente sobre como estamos vendo a América Latina. Durante o 2022, novos presidentes foram eleitos ou tomaram posse em países da região: Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica e Honduras. Algumas eleições ocorreram num contexto de violência política e de questionamento da independência das instituições eleitorais, como no Brasil, e muitos candidatos propuseram enfraquecer os direitos humanos e as garantias democráticas. Outros 9 países têm eleições presidenciais agendadas para o 2023 e 2024. O panorama regional é sombrio, talvez um dos piores que vimos nos últimos anos, se levarmos em conta a multiplicidade de níveis de privação social e ataques a instituições fundamentais. Vemos uma grave deterioração da democracia e do Estado de Direito, não somente relacionadas às ditaduras da Cuba, Nicarágua e Venezuela, mas também num ataque frontal por parte de líderes eleitos democraticamente às instituições democráticas básicas, aos sistemas eleitorais, ao poder judiciário, à imprensa independente e à sociedade civil. Algumas democracias na região têm demonstrado sinais de resiliência frente a essas investidas. No Brasil, por exemplo, apesar dos desafios atuais, dos quais a Tirana tem falado, até agora foi possível conter os esforços do ex-presidente Bolsonaro de deslegitimar o processo democrático. Por outro lado, existe uma enorme frustração popular em razão de problemas crônicos de direitos humanos,
Estou falando da pobreza, desigualdade, corrupção, violência, destruição ambiental, ao mesmo tempo que vemos como líderes democraticamente eleitos não podem ou não querem enfrentá-los. E as falências em tratar desses problemas têm sido aproveitadas por políticos populistas e autoritários para justificar políticas que restringem ou violam os direitos humanos. Infelizmente, esses políticos são extremamente eficazes em suas comunicações e mudar a narrativa do líder salvador, que... Vocês me ouvem? Ué, sim? E mudar a narrativa do líder salvador, que não precisa da democracia e do Estado de Direito para resolver os problemas do povo, é uma tarefa árdua. Nossa principal recomendação neste relatório aos líderes da região é que demonstrem que a democracia pode responder às necessidades da população, promover os direitos à saúde, à educação, à segurança e, por sua vez, fortalecer o Estado de Direito. A solução é mais democracia, não menos, mas é preciso enfrentar os problemas crônicos mencionados. Vale lembrar que na América Latina, cerca de 1/3 da população vive em situação de pobreza e mais de 1/10 em situação de extrema pobreza. Mais da metade da renda social da região vai para os 20% mais ricos. O desmatamento e as queimadas estão empurrando a floresta amazônica, uma fortaleza contra as mudanças climáticas em direção a um ponto de inflexão do qual não se recuperaria. No Brasil, políticas ambientais desastrosas do governo Bolsonaro levaram em 2021 a maior taxa de desmatamento em 15 anos. Os altos níveis de violência continuam sendo uma grande preocupação na região. Como a situação do Brasil será tratada pelos meus colegas depois, eu vou começar com as ditaduras na região. Em Cuba, em Nicarágua, na Venezuela, os governos repressivos continuam cometendo flagrantes abusos contra críticos para silenciar a dissidência. O fato de não haver hoje dezenas de mortos nas ruas não significa que a situação esteja melhor. A repressão persiste. Talvez o exemplo mais claro disso este ano foi o ataque frontal do regime de Ortega e Murillo contra os membros da Igreja Católica na Nicarágua. Líderes eleitos democraticamente na América Latina podem desempenhar um papel essencial na pressão por transições democráticas, incluindo o presidente Lula. Nossa expectativa é que ele estabeleça uma política externa sem vieses ideológicos e que coloque o respeito aos direitos humanos em primeiro lugar. Em El Salvador, as medidas de segurança do governo do presidente Nayib Bukele e o rápido desmantelamento das instituições democráticas levaram a violações generalizadas dos direitos humanos por parte das forças de segurança, incluindo casos graves de tortura. No México, o presidente Andrés Manuel López Obrador insistiu nas fracassadas estratégias de segurança militarizada de seus antecessores. Os resultados são índices de violência exorbitantes. A taxa de homicídios, para que vocês saibam, foi de 28 por 100 mil habitantes no ano 2021. Era só 8 por 100 mil habitantes quando começou a guerra contra os cartéis. No Peru, o então presidente Pedro Castillo anunciou a dissolução temporária do Congresso e a reorganização do Judiciário no mês passado, horas antes do Congresso votar seu impeachment com base em graves acusações de corrupção contra ele e sua família. As instituições democráticas rapidamente rejeitaram o que foi claramente um golpe de Castillo e o Congresso aprovou sua destituição do cargo. Os protestos deixaram 40 pessoas mortas, incluindo um policial. Por fim, na Colômbia, o presidente Gustavo Petro tomou posse em agosto, num clima de crescente violência causada por grupos armados. No ano passado, houve pelo menos 81 massacres e 84 mil pessoas tiveram que fugir de suas casas em deslocamentos massivos. Estes são os números mais altos
desde 2012, quando começou o processo de paz com as Farc. Diante deste contexto, nossos líderes latino-americanos deveriam adotar políticas de segurança pública que sejam sustentáveis, que sejam efetivas, mas que também respeitem os direitos humanos. Uma das consequências mais dramáticas dessa situação é que milhões de pessoas têm se deslocado na América Latina, fugindo da violência, da repressão, da pobreza, incluindo mais de 7,1 milhões de venezuelanos, e centenas de milhares fugiram da América Central, do México, do Haiti, do Cuba e de outros países todos os anos. Uma resposta regional coordenada à migração é necessária para poder ampliar o acesso ao status legal e a integração dos migrantes e solicitantes de asilo. Agora, vou passar a palavra a Maria Laura e a César para que tragam um panorama do Brasil. O Brasil é um país prioritário, onde nossas preocupações incluem todos os problemas dos que têm falado sobre a região. Os ataques à democracia, a pobreza, desigualdade, corrupção, violência, destruição ambiental e migração. Vamos aí. Gente, só para... Então, e dá para ouvir, né? Aqui. Bom, obrigada, Tirana, obrigada, Tamara. Como vocês sabem, o capítulo do Brasil, ele traz os principais desafios de direitos humanos a partir do nosso trabalho e a partir de uma análise sucinta que a gente faz sobre os principais fatos que aconteceram em 2022, né? Então, é um retrato do ano passado. Mas, obviamente, a gente não podia fazer essa coletiva sobre os fatos e desafios de direitos humanos sem tratar dos acontecimentos de Brasília de 8 de janeiro. E, então, quero começar dizendo e reafirmando que a Tirana já colocou, que os atos de violência e vandalismo que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro são ataques, compõem um ataque inaceitável às instituições democráticas brasileiras por parte de pessoas que simplesmente não querem aceitar o resultado das eleições e clamam por intervenção militar. No entanto, esse ataque, infelizmente, não é um episódio isolado. Como a Tirana também disse, ele é resultado, né, de ofensivas muito graves às instituições democráticas brasileiras nos 4 anos em que Bolsonaro foi presidente do Brasil. Enquanto presidente, o que a gente viu? Bolsonaro, que é um apologista, um entusiasta da ditadura militar, atacou os membros da Suprema Corte, atacou os jornalistas, de forma reiterada buscou enfraquecer, minar, prejudicar a confiança da população brasileira no sistema eleitoral e no sistema de justiça, e basicamente disseminou informações infundadas e alegações infundadas também falsas de fraude eleitoral. Portanto, esse ataque tem a marca do ex-presidente Bolsonaro. Ele não pode lavar as mãos em relação ao que aconteceu no domingo. Ele não pode tirar o corpo fora. Obviamente, a responsabilidade política é muito clara. No entanto, a responsabilidade criminal vai caber às autoridades brasileiras a investigarem e promoverem a responsabilização, se for o caso. Além disso, nós entendemos que as autoridades, principalmente as autoridades locais, tinham a obrigação legal de promover a segurança no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, no STF, no Supremo Tribunal Federal. E não o fizeram, resultando no que a gente viu, o nível de destruição flagrante de patrimônio público e ofensa à integridade das pessoas. Jornalistas reportaram que foram atacados, tiveram seus equipamentos quebrados e policiais também foram agredidos. Claramente, houve falha na adoção de medidas adequadas para proteger o patrimônio e as pessoas. Particularmente, como a Tirana disse, e eu não vou repetir, considerando os episódios de violência que aconteceram em dezembro por parte de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Agora é preciso que a justiça seja célere
e que os responsáveis por esses ataques gravíssimos, sem precedentes, sejam responsabilizados. Não só aqueles que cometeram os atos, que agora já estão sendo submetidos à justiça, mas também aqueles que financiaram e aqueles que incitaram os atos de violência. Isso também envolve, essencialmente, investigar a conduta de autoridades, também que fizeram parte e não fizeram seu papel para proteger as pessoas e o patrimônio. E a justiça averiguará se foram negligentes nas suas condutas. Outro ponto de atenção que eu gostaria de reafirmar, e a Tirana também já falou um pouco, é o fato de que antes e durante as eleições presidenciais a gente viu um nível excessivo de disseminação de informação falsa nas redes sociais. Nós, da Human Rights Watch, entendemos que as plataformas têm a sua responsabilidade. Elas ou tiveram políticas falhas ou as implementaram de forma inadequada, de forma a prevenir a disseminação de informações prejudiciais ao sistema democrático brasileiro. Muitas organizações não governamentais, no ano passado, já alertavam o Brasil, as autoridades, de que essas redes sociais, essas plataformas de mídias sociais, não tinham, por exemplo, quase nenhuma dessas plataformas tinha política que impedisse a disseminação de chamadas à insurreição. E isso é muito grave. Obviamente, a gente viu o que aconteceu no domingo com um espaço criado exatamente pela disseminação dessas informações nas redes sociais também. Então, a gente entende que as plataformas têm a sua responsabilidade e precisarão, mais do que nunca, agora ou nunca, realmente implementar políticas, de fato, que excluam das redes esses apelos à insurreição contra a ordem democrática, as incitações à violência, fortalecendo sua moderação de conteúdo, como a Tirana já falou. Agora, para o fim, antes de passar a palavra para o César, acho que é muito importante dizer que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tem um desafio enorme pela frente. Ele herdou um país absolutamente fragmentado, polarizado, dividido, e ele vai precisar trabalhar nesse contexto. E o que ele precisa fazer? Bom, por 4 anos a gente teve um presidente que atacou absolutamente as instituições democráticas, os pilares da democracia. O presidente Lula precisa defender, promover, reforçar os pilares da democracia durante a sua gestão, para recuperar, né, a credibilidade das pessoas e a realização dos direitos fundamentais. E como ele vai fazer isso? Eu acho que eu vou colocar 3 pontos, tem outros, o César pode abordar, mas 3 pontos fundamentais. Primeiro, o presidente Bolsonaro precisa respeitar a liberdade de imprensa e liberdade de expressão, o que o Bolsonaro não fez. Todo mundo sabe, vocês principalmente, o nível de ataque e intimidação contra jornalistas, o bloqueio de jornalistas das redes sociais do Bolsonaro, onde ele falava sobre políticas públicas e material de interesse público, e os ataques às instituições como um todo. Então, esse, em primeiro lugar, é essencial que haja um respeito à liberdade de imprensa e de expressão. O segundo ponto é que o Lula precisará mostrar respeito às instituições, promover a transparência e a separação dos poderes. Uma das medidas que ele precisa tomar é selecionar um procurador-geral da República que seja, de fato, independente, o que não foi feito pelo ex-presidente Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro escolheu sair, abandonar a tradição da lista tríplice elaborada pelo Ministério Público e escolheu um procurador-geral da República que todo mundo sabe foi muito criticado por enfraquecer o combate à corrupção e também, aparentemente, favorecer o próprio presidente Bolsonaro nas suas investigações. A gente vai monitorar e é preciso que essa seleção seja bastante criteriosa dentro dos parâmetros internacionais. Isso é fundamental para pelo que a Tirana falou, para o accountability, a responsabilização, em todos os temas de direitos humanos, mas principalmente nos ataques aos pilares da democracia. Por fim, e aí eu termino,
o presidente Lula também precisará mostrar a sua adesão à democracia, fazendo uma política externa contundente de direitos humanos. O que significa isso? Uma política externa que não seja carregada de vieses ideológicos. Isso também o Bolsonaro não fez. O Bolsonaro criticou as violações de direitos humanos em Cuba, na Venezuela, mas ele aplaudiu Putin, ele aplaudiu que tem feito um verdadeiro estrago em relação aos pilares também dos direitos humanos na Rússia, aplaudiu o Orbán, aplaudiu outros líderes autoritários ao redor do mundo, de forma a escolher, né, quem ele ia criticar ou não. Isso precisa, de uma vez por todas, ser abandonado pelo Brasil, pela política externa brasileira. E, por fim, acho que o César vai mostrar, ele precisa também mostrar que a democracia tem resultados para todos, né? Não só para as pessoas que votaram pelo seu partido. Ela tem resultados para todos, ela precisa realmente entregar resultados na educação, na saúde, e em todos os temas de direitos humanos, nos serviços públicos, e principalmente na reversão dos retrocessos enormes do Bolsonaro, que só agravaram os problemas crônicos de direitos humanos do Brasil, que o César vai tratar, no meio ambiente, na segurança pública, no direito das mulheres, em outros temas mais. Então, eu vou passar a palavra para o César e depois a gente volta para as perguntas. Obrigado, Maria Laura. Eu sou César Munhoz. Eu vou falar em portunhol e não tem tradução. Então, quem tiver dúvidas pode me perguntar. A Maria Laura foi muito generosa e me deixou todos os problemas de direitos humanos do Brasil. Então... Mas, enfim, na verdade, o nosso relatório completo é muito maior que isto. Estes são só os capítulos que a gente traduziu para português, mas tem mais de 700 páginas. E o capítulo do Brasil, como acho que a Maria Laura falou, é uma radiografia dos principais desafios dos direitos humanos no país. Eu só vou falar de dois para não entediar vocês. Se tiver alguma pergunta, posso responder depois. O primeiro é a questão da segurança pública. Eu espero um minutinho. Não, tudo bem, eu posso falar. Isso é um desafio enorme que não teve resposta no governo Bolsonaro e que está deixando para o governo Lula, né? Especificamente, o Brasil precisa de forças policiais que sejam eficientes e respeituosas da lei. Essa forma é um elemento fundamental para melhorar a segurança de todos. Em 2021, a polícia brasileira matou mais de 6.000 pessoas, das quais 84% eram pessoas negras. Vocês podem ver a trajetória aí no gráfico. Temos mais de 6.000 mortes por ano, que é um número enorme. Só para comparação, nos Estados Unidos são 1.000 pessoas que são mortas pela polícia por armas de fogo por ano. Então, e Estados Unidos é um país com muita mais população que o Brasil. Em 2021 teve uma queda, que vocês podem ver aí, que realmente foi a queda em São Paulo que explica isso, porque em São Paulo teve uma queda de 244 mortes a menos, que quase explicam tudo a queda nacional. Então, foi o que aconteceu em São Paulo que teve essa incidência aí. Pode colocar no segundo gráfico. Aqui vocês podem ver que, na média nacional, 13% das mortes violentas são causadas pela polícia. Em alguns estados é mais de 30%. Então, isso, na verdade, o que mostra é que, em muitas comunidades, a polícia não é um fator de segurança, mas uma ameaça para os moradores, né? É uma porcentagem enorme dizer que 30% dos homicídios são causados pela polícia em alguns lugares. E quais são os efeitos da violência policial? Obviamente, tem um efeito para as famílias que estão perdendo os seres queridos, que é o impacto mais importante, né? Mas a comunidade como um todo não confia na polícia. Quem vai confiar na polícia quando eles atuam de forma abusiva? E isso tem um impacto, por exemplo, nas investigações, porque você pode ver que é muito difícil as pessoas dar depoimentos à polícia ou compartilhar informação. A violência policial continua principalmente no Brasil porque as investigações dos casos que acontecem são falhas.
E nós temos, por muitos anos, documentado essas falhas e continuam. Podemos ver, por exemplo, no caso do Jacarezinho, que foi a operação mais letal do Rio de Janeiro, que aconteceu em 2021, onde teve 26 mortos. Existe uma vinculação clara entre a impunidade em casos de violência e a corrupção na polícia, porque a possibilidade de matar com impunidade faz com que a polícia tenha um enorme poder, que a polícia pode usar para extorquir traficantes, por exemplo. Tem muitos bons policiais no Brasil, mas a impunidade por abusos cometidos por colegas deles está colocando eles em risco. Em 2021, 190 policiais foram assassinados no Brasil, uma queda com o ano anterior. 77% deles estavam fora de serviço. Bom, este é um problema crônico do Brasil que requer uma ação forte e contundente do governo federal. Não só o governo federal, mas realmente o governo federal tem que liderar essa resposta. Precisa um plano abrangente para reduzir a letalidade policial e é crucial, fundamental que envolva o Ministério Público, porque o Ministério Público é que tem que fazer um melhor controle externo da polícia. O segundo assunto do que eu quero falar é o meio ambiente. Em 2022, como vocês veem aqui, por quarto ano consecutivo, quer dizer, os 4 anos do governo Bolsonaro, houve uma destruição de mais de 10.000 quilômetros quadrados da floresta amazônica. Isso, só por comparação, é como se cada ano fosse destruído um bosque do tamanho do Catar. Então, uma área enorme. A boa notícia é que nos governos Lula teve uma queda muito importante. E especialmente foi na época em que Marina Silva era ministra de Meio Ambiente entre 2003 e 2008. E por que isso aconteceu? Tem muitos fatores, mas eu destacaria alguns. Primeiro, a criação de áreas protegidas. O governo Lula demarcou 77.000 quilômetros quadrados de territórios sem terras indígenas na região amazônica. E essas terras indígenas são a demarcação é, obviamente, uma reivindicação histórica dos povos indígenas, é um direito dos indígenas, mas também um mecanismo muito eficiente para proteger a Amazônia. O segundo fator foi o uso de imagens de satélite, que começaram a ser usadas naquela época, e a ação das agências, a ação do IBAMA, do ICMBio, em cima dessas imagens de satélite, né? Então, precisa as duas coisas. Outro elemento que foi importante na época foi que o Brasil parou de conceder empréstimos subsidiados pelo governo para produtores rurais que não tinham titularidade clara sobre a terra. Não, o governo e a ministra a Marina Silva têm enviado mensagens muito contundentes de que haverá uma mudança radical em relação ao governo Bolsonaro. E é isso que estamos esperando. O que é necessário é um plano abrangente também para a proteção da Amazônia, que deve ter vários elementos. Um é restabelecer a capacidade e autonomia das agências federais. O segundo seria controlar muito melhor as cadeias produtivas, especialmente o ouro e a carne que é produzida na Amazônia. A demarcação de terras indígenas é fundamental e fundamental é desmantelar as redes criminosas que são responsáveis tanto da destruição ambiental como dos ataques contra os defensores da floresta. E nesse sentido também é super importante para nós o fortalecimento do programa de proteção para defensores, que inclui defensores ambientais. Eu acho que isso, brevemente, eu diria que o Brasil precisa rapidamente mostrar resultados na área ambiental, e esses resultados, para ter recobrar a credibilidade internacional
E isso significa redução do desmatamento, proteção dos defensores e responsabilização por crimes ambientais e violência contra defensores do meio ambiente. O capítulo tem outros assuntos como direitos da mulher, direitos de pessoas com deficiência, pessoas LGBT. Se vocês tiverem alguma pergunta, podemos responder. Mas eu vou deixar por aí e podemos abrir já qualquer pergunta. A Renata, a gente começa aqui e depois Ata. Obrigado. Desculpe que falei muito. Pode se apresentar. Veículo também. Oi, bom dia. Sou Daniel, repórter da Agência Brasil. O César começou falando sobre a questão da segurança pública, né, violência policial, corrupção policial. Queria aprofundar um pouco nesse tema, acho que na questão da politização da polícia, né, assim, o que aconteceu em Brasília, da discricionariedade da atuação da polícia não é inédito, né, isso já vem sido denunciado há muito tempo, né, dessa ação partidária mesmo, política da polícia. Como é que vocês veem como é que isso se relaciona com essa questão da segurança pública e como é que a gente poderia enfrentar essa politização grande que tem da polícia, inclusive com muitos agentes aí, né, se lançando candidatos, virando youtuber, né, toda essa politização, essa partidarização das forças de segurança. O que eu falei? Olha, o controle... para cá, sim. Mais pertinho de mim. Tá. Mas, ok. Mais? Tá. Você para lá. Tá bom. Ah, Sim, tá bom? olha, o controle externo da polícia é um desafio enorme no Brasil, que é um problema crônico, que piorou no governo Bolsonaro, porque o que tivemos é mais descontrole das polícias no Brasil. Então, precisa realmente reformas muito importantes. Tipicamente no Brasil, o policial que é punido é o policial que tem um uniforme sujo, que o comandante não gostou dele ou dela, que chegou atrasado. Essas são as punições. Mas, quando tem abusos policiais muito graves, não tem a punição. Essa é a realidade. E da mesma maneira, não se aplica da mesma forma restrições às expressões públicas dos policiais, né? Depende do que eles dizem, né? E depende de quem estão apoiando e quem não. Então, por exemplo, policial que faz uma publicação com propostas para a reforma da polícia, de melhorar a segurança pública, pode ser punido. E eu já vi casos e documentamos casos, publicamos um relatório sobre isso faz alguns anos, onde policiais que são especialistas na segurança pública eram punidos por fazer propostas de segurança pública. E, ao mesmo tempo, você tem policiais que fazem manifestações claramente políticas que não são punidos. Então, o que precisa e isso é responsabilidade principalmente do Ministério Público. Aí que está a falha, eu diria. Além do Ministério Público, tem a questão dos sistemas disciplinares das polícias, que são sistemas muito pouco transparentes. Cada estado tem um regime disciplinar diferente. Alguns desses regimes disciplinares são da época da ditadura ainda, e que dão muita arbitrariedade ao comandante para tomar decisões disciplinares, né? Então, esse é o problema. Porque aí você depende do comandante o que interpreta, né? Então, precisa revisar e reformar todos esses regimes disciplinares e também o sistema disciplinar mesmo para que tenha mais transparência e independência. Bom dia, eu sou a Malu Maza da TV Globo. Eu queria falar, falou sobre a questão da polícia, eu queria que ouvir vocês sobre outras instituições também, né? O relatório cita o fato de o presidente Bolsonaro não ter escolhido o PGR a partir da lista tríplice, por exemplo, e queria ouvir vocês a respeito de uma avaliação disso, né? Tem se falado muito sobre inação do Ministério Público.
e também sobre agentes políticos que são da base de apoio do presidente, a forma que eles têm atuado nesse contexto aí dos atos que foram observados nesse domingo, de que forma que é possível lidar com essa situação também, com agentes políticos que apoiaram, inclusive, o golpismo. Talvez eu possa começar esse... Acho que justamente é o que a Tirana falou, né? Para a Human Rights Watch, para a comunidade de direitos humanos, a responsabilização por graves violações de direitos humanos é fundamental para que a gente possa construir uma nova agenda de defesa dos direitos humanos. E a inação do PGR escolhido pelo Bolsonaro fora da tradição do Ministério Público evidenciou o silêncio e a negligência de promover responsabilização em questões muito sérias. Eu vou citar uma, que é a gestão da pandemia da Covid. Houve uma mobilização de vários atores públicos, como o próprio Congresso Nacional, na investigação das condutas do presidente Jair Bolsonaro, da época, e isso não resultou na promoção de ações de responsabilização por parte do Ministério Público Federal, por inação do próprio chefe do Ministério Público Federal, que é o Procurador-Geral da República. Então, realmente, por isso que um chamado desse relatório é a responsabilização. Por isso que é importante que os atos de violência sejam investigados, processados e punidos, mas também os atos de incitação e os atos de financiamento desses atos, dessa violência. Você quer... Não, então, o que eu só diria é que no Brasil, tradicionalmente, a forma de garantir a independência do Procurador-Geral da República é a lista tríplice. É um mecanismo. Em outros países é diferente. E esse mecanismo foi respeitado até agora. E a decisão do presidente Bolsonaro de escolher um procurador que ele gostava e que imagino que ele achava que ia fazer o que ele queria, foi um erro enorme, que teve consequências para todos nós, porque essa posição do PGR é fundamental para defender o Estado de Direito e defender os direitos humanos. Então, nosso chamado no relatório é para que a decisão do governo Lula, quando vier, fortaleça e volta a ter um PGR independente. Não queremos que continuem os problemas como que estão acontecendo agora. Sobre agentes políticos, acho que Maria Laura já falou, a investigação do que aconteceu no domingo não é só das pessoas que estavam lá quebrando as janelas e destruindo o patrimônio dos brasileiros, é de quem incitou isso e quem financiou. Então aí as autoridades têm que investigar todos, mesmo as pessoas que têm um cargo público, e eu acho que especialmente, diria, as pessoas que têm um cargo público, porque quando você tem uma posição de visibilidade na sociedade, as suas palavras têm um impacto muito maior, né? Na vida. Bom dia, sou a Fabiola, sou do UOL. Pegando um gancho também nessa discussão sobre a responsabilização, na parte inicial da fala da Tirana, ela ressaltou que o Bolsonaro e o Trump seguiram um mesmo roteiro, né, para inflamar esses atos antidemocráticos. Levando em consideração toda essa repercussão internacional, eu gostaria de saber se a Human Rights Watch vai levar aí esse conjunto de denúncias a alguma corte internacional, como que a Human Rights Watch vai acompanhar de fato essa responsabilização? Obrigada. Eu posso... Nós não somos uma organização de litigância estratégica, né? A nossa função é identificar, documentar as violações de direitos humanos, expor ela na forma de relatórios, como esse relatório de hoje, e monitorar que as nossas recomendações sejam
aplicadas pelos diversos entes públicos ou quem seja responsável por elas, seja o Ministério Público, o Congresso ou o próprio Poder Executivo. Então, não está na nossa missão ou mandato promover um acionamento jurídico ou jurisdicional internacional, mas a gente vai continuar monitorando e cobrando nacional e internacionalmente que essas medidas de responsabilização sejam efetivadas. Nós temos escritórios ao redor do mundo, especialmente em várias capitais do mundo, e a gente tem uma interlocução importante com a comunidade internacional. E a gente, então, entende também que a comunidade internacional tem uma missão fundamental a cumprir, que é continuar cobrando investigação e responsabilização sobre esses atos, para que não tenha consequências, inclusive em outros países, e para que eles também se condenem qualquer ato que seja voltado à disrupção democrática no Brasil. Sim, se puder só adicionar uma coisa, a forma que, digamos, as instâncias jurídicas internacionais funcionam é que você tem que esgotar a investigação localmente, a menos que o país não tenha condição, porque não tem sistema de justiça ou porque não é independente, que não é o caso no Brasil. Então, a responsabilidade aqui é das autoridades judiciais do Brasil de investigar. E o Brasil tem uma justiça independente, que é um valor enorme, porque eu trabalho em outros países da América Latina e eu vejo a diferença. Assim, onde você tem ataques contra a democracia e não tem um sistema judiciário independente, tem um sistema judiciário que está cooptado pelos atores políticos, a situação é extremadamente grave, muitíssimo mais grave, né? Então, é isso que está salvando o Brasil, a independência da justiça. E essas instituições brasileiras agora têm o desafio de investigar e responsabilizar essas pessoas que cometeram crimes no domingo. Só a independência da justiça e uma mídia bastante independente, ativa e forte, né, para cobrar. Então, acho que é esse trabalho das organizações de cobrança, da imprensa de cobrança e das instituições jurisdicionais para promover as investigações e responsabilizações devidas. Acho que tá bom. Oi, bom dia, eu sou Jennifer da Ponte Jornalismo. Eu queria fazer uma conexão com as duas questões que foram levantadas aqui da segurança pública e dos atos que aconteceram no último final de semana. A gente teve pessoas que estavam pedindo golpe militar, acamparam em frente a quartéis, e no relatório vocês mencionam que a lei de anistia ela acaba protegendo e perpetrando esses abusadores que hoje em dia não foram punidos, né? Então, como é que a gente, no caso vocês, né, pode rever essa questão, né, já que a gente não tem uma lei em si, e hoje em dia essas pessoas também estão pedindo novamente que isso aconteça de golpe militar, enfim, né, a gente não teve responsabilização de militares, ou alguns poucos militares, e quais que poderiam ser as propostas para isso? Obrigada. Eu posso começar, mas o César é o nosso especialista em segurança, ele vai continuar. Eu concordo em absoluto que a dificuldade hoje da gente responsabilizar policiais por excessos cometidos tem tudo a ver com a nossa herança de impunidade relativa ao período da ditadura militar, né? O Brasil escolheu apoiar uma lei que que conduziu a que os responsáveis por crimes horrorosos fossem deixados impunes. E a próprio Supremo Tribunal Federal, em contradição à decisão internacional, manteve essa lei como válida. Então, é por isso que a gente insiste em dizer que a lei da anistia é um instrumento de impunidade que deveria ser revista. Então, esse é de fato. E como o César disse, a gente tem certeza, né, que as instituições devem funcionar em conjunto, mas existe uma responsabilidade fundamental de um ente que muitas vezes é deixado de lado na conversa, que é o Ministério Público, de exercer o controle externo das atividades, seja policiais, seja na ação, quando mata, não em legítima defesa e comete excessos, seja na omissão, como pode ter sido do caso nesses atos antidemocráticos de Brasília no domingo. Então, o papel essencial, a gente sempre
insiste no papel do Ministério Público nesse aspecto. Acho que são esses 2 pontos. Olha, o que eu diria é que a impunidade por abusos gravíssimos cria enormes problemas para as sociedades. É um fardo enorme para o futuro. E no Brasil não teve justiça pelos abusos que aconteceram na ditadura, não teve julgamentos, não teve um ato público mostrando o que aconteceu na ditadura. E isso é muito grave, porque agora você tem pessoas que estão criando narrativas alternativas da história, do que aconteceu. Né? Isso alienta pessoas a dizer, não, a ditadura, não houve a ditadura, ou a ditadura não fez isso. E não é verdade. E isso, em parte, o problema é que não teve esses julgamentos, nunca teve. Então, nosso pedido, que repetimos todo ano, é que o sistema judiciário brasileiro tem que julgar esses crimes e aplicar a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que diz que a lei de anistia do Brasil não viola os estándares internacionais. Acho que a gente está já para o final. Você acha que podemos fazer em seguida a sua pergunta, para a gente ter, senão as nossas convidadas internacionais vão ter que sair. Tudo bem se a gente fizer depois a sua pergunta? Então, eu vou passar para as considerações finais da Tirana e da Tamara, para a gente poder fechar a coletiva, e aí a gente pode... Mas a gente fica, podemos... Só por conta do tempo. Tirana? Well, I think that, that whilst we have spent much of today talking about, obviously, what is happening in Brazil most recently, I think just quickly, I wanted to reinforce what our overall world report has said about the world, and because it really does relate to what is going on right now. What we saw in 2022 outside of Brazil as a trend was that there were serious points of crisis, whether that be wars in Ukraine, whether that be civil unrest, whether it be January 6 in the US. And, democracy and the institutions of human rights have been tested, and they've come under attack. And so have the people of those countries, whether it be, as we were talking about, the Uyghurs in China, whether it be Tigrayans in Ethiopia who have lived through a brutal conflict, or whether it be civilians in Myanmar who are under the attack of the currently of the Myanmar military. The assaults are relentless, but there is something that we saw in 2022, which is that if the international community, or if governments, individual governments, choose to actually use the international system, including the United Nations, less to just protect their individual interests and more to center human rights as the solution to crises, we will find our way out. And that is what we have seen in the war in Ukraine. When confronted with the most serious of situations, you can see international, regional solidarity that comes together, that centers the people who are impacted at the core of their action. And that has been an extraordinary thing. And the bar has now been raised across the world. After the Ukraine crisis, we have seen what can happen when states work together to fight for justice. We saw international criminal proceedings being from the International Criminal Court being instigated. We saw an evidence gathering mechanism being created at the United Nations. We saw special procedures or monitoring roles created by the UN for human rights abuses in Russia and in Ukraine. These are extraordinary steps that have been taken, things that we haven't seen in this sort of time frame in the past. So what Human Rights Watch is calling for 2023 is saying we need to now hold the world account to the same bar that we saw
that the world took to meet the crisis in Ukraine and apply that to the other crises that we face in 2023. So this is not only all bad news. There are serious violations and serious crises happening both in the region, in Brazil, and around the world. This is a call to action, and we know what is possible. So 2023 is the year to see meaningful political action that is centered around human rights. Eu vou falar bem curtinho, só para dizer que, como eu falei ao final de minha fala, o Brasil é um exemplo dos problemas que a gente está vendo na região. Mas como o César falou, o Brasil tem uma justiça independente, tem resistido os embates, os ataques do ex-presidente Bolsonaro à democracia, e a chegada do Lula pode ser uma oportunidade para reverter os enormes desafios que a gente tem no Brasil, que tem a ver com direitos das mulheres, a política externa, o câmbio climático, a situação da democracia, mas estamos diante de um teste. Como o governo do Lula vai reagir em todos esses assuntos vai ser chave, não só para a democracia e o futuro dos direitos humanos no Brasil, mas também pela importância que o Brasil tem para a região. Então, a gente espera que no Brasil seja um modelo, temos que passar da fala à implementação das medidas. E agora temos esta oportunidade. A gente vai estar monitorando bem de perto o que acontece no Brasil em todos esses assuntos. E é importante que o governo do Lula seja consistente na proteção dos direitos humanos, não só defendendo a democracia, as instituições democráticas, mas também defendendo os direitos das mulheres, tendo uma política externa consistente. E a gente vai continuar monitorando a situação em todos esses aspectos durante este ano e o futuro próximo. Muito obrigada. Tirana, muito obrigada, Tamara. É bom terminar com uma mensagem positiva, né? Tanto em relação à região quanto em relação ao mundo. A gente realmente espera que essas coalizões e governos trabalhem junto para endereçar e solucionar grandes crises de direitos humanos. E acho que a gente vê isso pela repercussão, né, da comunidade internacional então, em relação ao que aconteceu no Brasil. Eu preciso também, tenho em 20 minutos, vamos pegar, acho que a Tirana e a Tamara vão... alguma pergunta para elas? Não? Mas elas podem ficar, se elas tiverem um tempo, eu vou sair daqui a pouco, talvez o César possa responder. Mas obrigado. Meu nome é Carlos Menezes, da Agência F. Falando um pouco sobre que o Brasil tem uma justiça independente, que é um valor muito importante, eu gostaria também de conhecer a sua avaliação sobre a atuação do sistema do STF e do Poder Judiciário diante dessa crise do 8 de janeiro, como afastamento do governador, a prisão do ex-secretário e do comandante policial. Olha, como a gente falou, é fundamental ter uma investigação aprofundada dos fatos que aconteceram nesse dia e inclui não só as pessoas que estavam lá, mas tanto pessoas que incitaram aos crimes, como financiaram, como possíveis crimes de prevaricação de autoridades que não cumpriram com suas obrigações legais de proteger e prevenir a violência. Agora, sobre, digamos, decisões individuais de uma pessoa ou outra, aí depende da evidência que tiver, né? Qualquer decisão judicial tem que ser baseada na evidência, com pleno, digamos, respeito do devido processo. E ampla defesa, isso. Então, isso realmente é caso por caso, né?
Sim, alguma pessoa mais? A gente também está aqui, eu só vou fechar para a gente fechar a sala, mas a gente está à disposição. Eu só vou precisar sair um pouquinho, mas estamos nós dois à disposição individualmente e outras pessoas da Human Rights Watch também. Muitíssimo obrigada pela presença. Vamos continuar fazendo, monitorando, estamos todos juntos para melhorar, né, a agenda de direitos humanos do Brasil e a redução da desigualdade, que tem tudo a ver com direitos humanos e que é emergencial. Obrigada. Obrigado.